Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui, como em todas as terças-feiras, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Hoje, eu e Gabeira vamos conversar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar de uma encrenca que só faz crescer, que é o caso Queiroz. Agora o Ministério Público descobriu que entre 2011 e 2016, o Fabrício Queiroz e a mulher dele, a Márcia, depositaram cheques de R$89 mil no total na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-assessor Fabrício Queiroz e a mulher dele, Márcia Aguiar, depositaram R$89 mil em cheques na conta bancária da primeira-dama Michele Bolsonaro. E também, conforme o Globo revelou no domingo, o Flávio Bolsonaro pagou a compra de 12 salas comerciais com R$87 mil em dinheiro vivo. E o Globo também revela hoje que em 1996, a Rogéria Bolsonaro, primeira mulher do Jair Bolsonaro, mãe do 01, 02 e 03, comprou um apartamento na zona norte do Rio por R$95 mil, hoje o equivalente a R$621 mil, e pagou em dinheiro vivo. Depois a gente vai conversar também sobre uma história em que o ministro da Justiça, o André Mendonça, se enrola cada vez mais, que é o dossiê feito por um órgão do Ministério da Justiça contra 579 servidores federais suspeitos, veja só, de serem antifascistas. Gabeira, nosso primeiro tema, caso Queiroz, que aliás eu acho que devia ser chamado de caso Bolsonaro, é evidente que essa investigação, em primeiro lugar, é a razão principal para o Bolsonaro ter baixado a bola nos ataques diários que ele estava fazendo às instituições. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Foi o Queiroz ser preso em meados de junho que o Bolsonaro baixou o tom, procurou se aliar mais fortemente com o Centrão, como uma espécie de escudo para se proteger do avanço das investigações. E o fato é que as investigações não só estão avançando, elas estão muito avançadas. Esse material que veio a público agora, nos últimos dias, já estava de posse do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro há algum tempo. É ele que está investigando as rachadinhas. Então a gente pode esperar para os próximos semanas, próximos meses, novas revelações impressionantes desse tipo. Só para continuar aí o que a gente já falou de dinheiro vivo, hoje, terça-feira, o Globo revelou, como eu já disse, que a Rogéria comprou esse apartamento pagando em dinheiro vivo, o equivalente a R$680 mil, e também tem a história que já tinha sido revelada, que a segunda mulher do Bolsonaro, a Ana Valéria, ela tinha comprado, enquanto estava casada com ele, 14 imóveis e também pagou em dinheiro vivo. Quer dizer, eu acho que fica claro duas coisas. Primeiro, é que essa forma de comprar imóveis e pagar as contas é um padrão da família, embora não seja um padrão de um cidadão normal comprar imóveis com dinheiro vivo. E depois, também fica claro que a família Bolsonaro deve ter horror a transferências bancárias de quantias vultosas, né? Ele só gosta de fazer transferências bancárias de quantias pequenas. Sei lá, talvez eles não confiem na segurança do sistema bancário. Vai ver isso, só pode ser, né? As movimentações financeiras do ex-assessor Fabrício Queiroz foram reveladas pela revista Cruzoé. Os extratos bancários apontam que a conta da primeira-dama começou a ser abastecida por Queiroz em 2011. Ao todo, Queiroz depositou pelo menos 21 cheques para Michele Bolsonaro. O que eu acho é o seguinte, primeiro, no caso Queiroz, a revelação de mais cheques na conta da Michele derruba aquele álibi do presidente dizendo que tinha emprestado dinheiro a ele e que ele pagou R$40 mil. Olha, já é o dobro, então ele tentou se antecipar à investigação
e acabou criando um problema para ele, né? A outra coisa que chama atenção é a quantidade de imóveis que deputados e vereadores eles compram, né? E o Flávio comprando 12 salas, a mulher comprando 14 imóveis, e às vezes usando dinheiro vivo, quase sempre dinheiro vivo, o que mostra, o que dá uma suposição de que o Bolsonaro sempre utilizou esse esquema familiar para financiar as suas campanhas e se autofinanciar, né? É um esquema que o Globo já demonstrou, quer dizer, na verdade passaram 102 funcionários com implicações familiares nesses gabinetes. A hipótese mais forte mesmo, com todos esses dados na mesa, é de que através disso é que ele se financiou, diferentemente de alguns que se financiaram através de relação com empresas, né? Ele procurou esse caminho. É um caminho talvez mais barato para o contribuinte, mas de qualquer maneira é um caminho também ilegal. Todas as investigações de 6 anos de Lava Jato mostraram que, de fato, o Bolsonaro, ali enquanto deputado, ele não nomeava para Petrobras ou para qualquer outro estatal e não teve esquema com essas empresas. Isso é verdade. Agora, ele tinha um esquema muito próprio, muito particular, digamos, mais minimalista, mas, como você disse, não deixa de ser ilegal. Outra coisa que eu queria sublinhar aqui é o silêncio. Você falou que o Bolsonaro lá atrás tinha justificado os cheques na conta da Michelle, dizendo que não são 24 mil, como foi inicialmente exposto, publicado. Ele falou com o site O Antagonista. Disse que o valor se refere a uma dívida do ex-assessor com ele próprio, Bolsonaro. O presidente eleito disse que eles eram amigos e emprestou dinheiro a Fabrício porque o ex-assessor do filho estava com problemas financeiros. Jair Bolsonaro contou que não foram só 24 mil reais, e sim 40 mil reais. Afirmou que se o COAF pegar dados anteriores, vai chegar a esse valor. Agora, o próprio presidente fica em silêncio absoluto. Ele, no sábado, por exemplo, ele foi para o Twitter, o dia que o Brasil alcançou a triste marca dos 100 mil mortos pela Covid. Ele foi para o Twitter comemorar a vitória do Palmeiras no Campeonato Paulista. Mas, enfim, não deu explicações sobre os depósitos. E nem sobre os 100 mil mortos. E nem sobre os 100 mil mortos. É dois absurdos completos. A gente vê também o movimento, Gabeira, que os políticos do Centrão fazem coro com ele nesse silêncio. Quer dizer, eles ficam na moita. Embora esse não seja um caso da Lava Jato, o ataque à Lava Jato que vem sendo empreendido e o ataque ao Ministério Público, vindo de vários setores políticos, do Procurador-Geral Augusto Aras e tal. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, voltou a criticar a atuação das forças-tarefas da Lava Jato. Ele disse que é preciso corrigir rumos para que não perdure o que chamou de lavajatismo. Cai como uma luva para o Bolsonaro, que quer esconder essa quantidade de dinheiro vivo debaixo do tapete. Exatamente. Ele fez um acordo com o Centrão. Agora, mais do que um acordo com o Centrão, praticamente ele mudou de pele. Ele mudou, se transfigurou completamente depois do caso Queiroz. A primeira coisa, além do acordo com o Centrão, outro dado que você mencionou, ele ficou menos agressivo, né? Mas também começou uma investida sobre o Nordeste baseando-se na ajuda emergencial. Quer dizer, ele já caminha para mudar de pele no sentido de ser o político que transa com o Centrão sem nenhum problema e utiliza também o clientelismo como uma forma de se escorar. Ele tem feito entendimentos aqui na Baixada Fluminense até com o PT, como se ele tivesse virado ao avesso em termos externos, né? Eu era isso, agora eu sou isso, agora eu sou um político convencional. Eu vou ser o político que faz o trabalho no Nordeste e ajuda o Nordeste como um instrumento político. Eu vou fortalecer todos os movimentos que possam enfraquecer investigações e, de uma certa maneira, manter
o biombo que existia em torno da corrupção no Brasil. Enfim, ele mudou de pele em função do caso Queiroz. E isso é muito importante, quer dizer, você tem agora um novo presidente da República, ao invés daquele presidente da República que se dispunha a mudar o país, se dispunha a combater a corrupção e tudo mais. O que está em jogo não é a democracia, não. O que está em jogo é a perpetuação dessa máquina podre que nós temos aí, que vive da corrupção, para tirar de vocês o atendimento médico, a educação, a segurança. Você tem um presidente convencional que faz o acordo com o Centrão para governar no Congresso de uma forma convencional, do tomar lá da cá, e faz também e se assume como o pai dos pobres, né? Aquele que, usando o dinheiro do Estado, vai se fortalecer para se eleger. Quer dizer, é o mesmo processo que quase todos os populistas brasileiros de esquerda fizeram e ele está fazendo também. Você vê que o Garotinho também tinha esse tom, o Lula tinha esse tom, enfim. Ribeira, tem uma outra coisa que me chama a atenção também. Talvez o Brasil está anestesiado com essa enxurrada de histórias meio sem pé na cabeça vinda da família Bolsonaro. Eu não sei se mistura com a paralisação de tudo provocada pela Covid, pelo coronavírus, mas o fato é que essas revelações em outros tempos teriam provocado um terremoto de grandes proporções. A abertura de processo de impeachment e tal. Eu me lembrei, agora há pouco, antes da gente começar a gravar, em 92, o mundo do presidente Collor caiu. É bem verdade que ali já havia uma sequência de revelações, mas caiu quando foi descoberto que um Fiat Elba, que servia a primeira-dama, Rosane, foi comprado com um cheque, de novo um cheque, do PC Farias. Agora, a reação a essa história desses cheques na conta da primeira-dama é absolutamente mais tímida, quer dizer, não só ninguém vai para a rua, aliás, ninguém vai para a rua há muito tempo, né? Por razões que nós sabemos também, tem a pandemia. Né? Sim, mas não tem bateção de panela e tal, quer dizer, que coisas poderiam ser feitas em casa. Ainda assim, tem uma reação da sociedade menor, e isso para o Bolsonaro é ótimo, né? Não tem dúvida que a reação é menor, mas você tem que ver também que ainda está alcançando o Bolsonaro num relativo momento, né, de grande popularidade ainda, comparado com outros casos, né? Ainda tem uma grande popularidade. E o país, de uma certa maneira, está esgotado desses casos de corrupção, né? Todos os governos e todos os candidatos chegam com um discurso anticorrupção, mas o Collor chegou caçando Marajá e teve problema. O Lula introduzindo a ética na política e teve problema. O Bolsonaro dizendo que ia acabar com a corrupção, combater a corrupção, e também tem um problema. De uma certa maneira, existe um cansaço também com essa forma. Aliás, deixa eu te fazer uma interrupção. O Temer, é bem verdade, não prometeu nada em relação à ética e teve problema também. Mesmo os que não prometem, tem, né? A força-tarefa da Lava Jato acaba de prender o ex-presidente da República, Michel Temer. A polícia continua nas ruas porque também há um mandado de prisão contra o ex-ministro do governo Temer, Moreira Franco. Os dois são do MDB. Então, na verdade, nós vivemos uma situação assim de... Agora, eu acho também que tudo é relacionado ainda também com a situação econômica. As pessoas ainda não... A crise econômica ainda não chegou a atingir as pessoas, ou pelo menos elas não podem ainda manifestar a sua insatisfação com a situação econômica. Mas, tradicionalmente, todos esses esquemas também começam a ficar, de uma certa maneira, em xeque quando a insatisfação econômica se estende por algum tempo, né? O governo tem ainda alguns meses a favor dele, enquanto tem esse auxílio emergencial, que termina no mês que vem, mas que vai ser estendido ainda aqui com valores menores, quantias menores. Também está claro, e todo mundo sabe, que esse dinheiro, que são 50 bilhões por mês,
O Tesouro não tem condições de manter isso no ano que vem. E aí é quando a crise vai estar mais pesada, embora o Paulo Guedes prometa a tal da recuperação em V, ou seja, vai cair muito rápido e subir muito rápido. Por enquanto, só quem está acreditando nisso é ele, né? E ele sempre promete para a semana que vem, né? É o fiado só amanhã. Não, ele já está conhecido na Câmara dos Deputados como o ministro da semana que vem, entende? Então, semana que vem ele vai resolver isso, semana que vem vai dar certo e tal, mas a verdade é a seguinte, entende? Que muito possivelmente, para manter um esquema desse tipo, eles vão ter que fazer algum tipo de pedalada, né? Exato. E fazendo um tipo de pedalada se expõe também de uma forma como a própria Dilma se expôs, né? E aí a gente junta essa crise econômica que está já contratada com o avanço dessas investigações. Quer dizer, o que eu posso te dizer depois de conversa com gente que trabalha nesse caso é que as investigações estão muito mais avançadas. O Ministério Público do Rio está trabalhando nisso já há 20 meses, tem muita coisa para ser revelada e talvez por isso é que a gente veja o presidente Bolsonaro cada vez mais agarrado no Centrão, convidando o Temer para chefiar a missão em Beirute, essas coisas. Convidei como meu enviado especial e chefe dessa missão o senhor Michel Temer, filho de libaneses e ex-presidente do Brasil. Não tem dúvida que não só está agarrado no Centrão, como está tentando se agarrar num tipo de política eleitoral que independe muito dessas acusações, entende? Quando você se apresenta como paladino da luta anticorrupção, você atinge um determinado público, preferencialmente. Quando você se apresenta como aquele que ajuda o povo e melhora a situação do povo de qualquer maneira, quer dizer, dando dinheiro e tal, você tem uma avaliação crítica diferente desse tipo de eleitorado, entende? Esse é um salto importante. O outro salto importante é que ele começa a fazer alianças para todo lado. Não é à toa que o próprio jornal O Globo mostrou que ele estava avançando na área do PT, e não é à toa que um prefeito hoje diz que ele tem o mesmo tipo de inteligência do Lula. Quer dizer, ele começa a se apresentar como um populista clássico, entende? Agora vamos para o nosso segundo assunto, o dossiê sigiloso feito pelo Ministério da Justiça sobre os tais 579 servidores apontados como antifascistas. Isso já tem 3 semanas que a história foi revelada pelo repórter Rubens Valente, do UOL. No fim do mês passado, o UOL revelou a existência de um dossiê contra quase 600 servidores públicos ligados a movimentos antifascistas, a maioria ligada à área de segurança. Mas, segundo o UOL, professores também foram investigados. E o governo está se enrolando cada vez mais para dar uma explicação convincente para o que aconteceu. O ministro André Mendonça, ele se recusou a cumprir uma determinação da ministra do Supremo, Carmen Lúcia, para entregar o dossiê. Agora, ontem, segunda-feira, ele disse que não vai também entregar para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Disse que só aceitaria ser oficiado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quer dizer, que não vai oficiar. Que não vai, né? Quer dizer, ou ele quer ganhar tempo com tecnicalidade, ou senão ele sabe que o Aras, que é simpático ao governo, nunca vai fazer esse pedido. E para complicar mais ainda, o próprio ministro disse para parlamentares, numa sabatina na sexta-feira passada, que ele poderia entregar esse dossiê. Quer dizer, está tudo muito confuso ainda em história muito mal contada, não é isso? Exatamente. A primeira vez que eu tive contato com esse tema foi entrevistando o próprio ministro. E eu falei com ele, olha, ministro, houve ou não houve esse relatório? Então ele começou a querer dizer que não havia o relatório, que talvez tivesse havido, mas que em problemas de inteligência você não pode nunca dizer sim ou não, você tem uma margem que é problemática. Aí eu perguntei, mas se dissesse que os senhores estão monitorando todas as madres superiores do Brasil, o senhor confirmaria ou não desmentiria? O senhor pura e simplesmente diria, talvez? Não é possível, né?
Então ele falou assim, eu prometo então que eu vou passar isso para os parlamentares da Comissão Mista de Segurança. Eu falei, olha, não adianta muito o senhor prometer a eles, porque se o senhor passar para eles, nós vamos ficar sabendo, entende? E não deu outra, quer dizer, não deu outra a tentativa dele de escapar. Ele escapou do Supremo, se recusou a passar a informação para o Supremo. Me lembro que na reunião dele com os deputados e senadores, houve uma proposta de que ele entregasse em 24 horas. Eu, na televisão, disse, olha, não acredito que uma proposta dessa na sexta-feira vai cair o sábado, domingo, vão passar 72 horas e não vai acontecer nada. Não é? E mais do que isso, já se passaram muito mais de 72 horas e não aconteceu nada, porque ele também não vai entregar a comissão mista, entende? Ele sabe que a comissão mista ele entregando a comissão mista, por mais que o sigilo ali seja garantido, é uma comissão formada por deputados da oposição e do governo. Então, ele certamente vai tentar esconder isso. E esconder coisas que realmente eu não entendo, porque eu questionei. Por que você monitorar o Paulo Sérgio Pinheiro, que é uma pessoa conhecida, o Luiz Eduardo Soares, são pessoas claramente vinculadas ao processo democrático. Paulo Sérgio Pinheiro é um relator da ONU, ele vai nos lugares mais problemáticos do Brasil, viaja 300 horas por ano para os lugares mais complicados do mundo para fazer relatórios sobre crise, que perigo um homem desse representa para o governo Bolsonaro ou para a própria sociedade. Quer dizer, não tem sentido nenhum eles fazerem um dossiê desse tipo. Eles sabem que não tem sentido, eles sabem que não há razão para isso, mas acontece que a gente tem que ver isso, no meu entender, num quadro mais amplo, entende? Nós temos que voltar àquela reunião do 22 de abril, e ver que o Bolsonaro tinha já naquela época uma aspiração de criar uma outra BIM, entende? Um outro serviço de inteligência. Ele não estava satisfeito com a Polícia Federal, não estava satisfeito com a BIM e não estava satisfeito todo o aparato de inteligência do governo. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Só não tenho mais porque está faltando, realmente, temos problemas. Então, essa é a preocupação que temos que ter, a questão estratégica, que não estamos tendo. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. E ele começou, e já havia, por parte do filho dele, do Carlos Bolsonaro, uma ideia de criar uma BIM paralela. Eu acho que ele está envolvido na criação desse aparato. Primeiro, aumentou a verba destinada a isso. No gabinete do general Ramos há vários oficiais de inteligência. Quer dizer, o governo está montando um aparato de inteligência bastante amplo, mais ou menos dentro daquela aspiração que ele apresentou na reunião do 22. E dentro desse aparato, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça passou a ser um instrumento também. Então, nós estamos diante de um governo que se prepara para ter a sua Stasi, a sua Gestapo, enfim, a sua polícia política para controlar os adversários. Entende? E outra coisa que o ministro não consegue explicar é porque ele afastou o coronel Gilson Libório, responsável pelo departamento que produziu o dossiê. O ministro decidiu pela substituição da chefia da Diretoria de Inteligência da CEOP. Gilson Libório de Oliveira Mendes deixa o cargo depois de ter sido nomeado pelo próprio ministro da Justiça, André Mendonça. Em princípio, abriu uma sindicância para esclarecer o episódio. Mas, ora, ele, afinal, concorda com o dossiê ou não concorda? Por que ele afastou o coronel Libório? Quer dizer, nada disso ele consegue explicar direito. Exato, porque eu até falei com ele, olha, o senhor acha, se o senhor não sabe do que se passou, o senhor foi desprestigiado, entende? Porque o ministro, sentado no cargo dele, alguém está fazendo um trabalho desse tipo sem que ele saiba, não é razoável. Então, possivelmente, ele poderia ter demitido o coronel por causa disso, mas ele teria que ter dito, olha, eu demiti porque estavam fazendo sem minha vontade.
Mas ele demitiu e apenas com aquele esquema aquele esquema muito comum em espionagem, entende? Você afasta a pessoa, mas não fala por que afastou, não diz o que é e tal. Quer dizer, tudo indica que o mecanismo deles continua sendo um mecanismo de espionagem mesmo, clássico, entende? Não há dúvida sobre isso. E ele não tem experiência, o ministro, ele não sabe enganar direito, entende? Então ele acabou lançando muito mais dúvidas do que realmente explicou o que se passou naquele caso. E agora nós temos um outro problema que eu queria mencionar rapidamente para você, que é o caso daquele deputado de São Paulo, Diogo Garcia, né? Douglas Garcia, que é um deputado do PTB, né? Que fez um imenso dossiê de pessoas antifascistas e entregou esse dossiê à polícia. Já foi até processado por uma das pessoas porque ele não tem provas contra ela e ele não teria condições de fazer esse dossiê contra ela. E o pior é que, segundo ele e o deputado Eduardo Bolsonaro entregaram esse dossiê de pessoas antifascistas ao governo dos Estados Unidos, à embaixada americana. 700 a mais ou menos 1.000 pessoas. Foto, nome e sobrenome dos autodenominados antifas. É claro que isso daqui também vai para a polícia, que isso daqui também vai para a Procuradoria-Geral da República. Vou incluir na representação que eu e o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado Gil Diniz já fizemos. Também vou fazer o seguinte: vocês sabiam que o senhor presidente Donald Trump, no dia 31 de maio, anunciou que os Estados Unidos da América passarão a reconhecer o grupo Antifa como organização terrorista? Pois bem, estou enviando, senhores, na data de hoje, para a Embaixada dos Estados Unidos da América, alguns consulados do EUA aqui no nosso país, para que eles tenham ciência. O argumento de que eles não vão poder ir na Disneylândia porque eles são antifascistas e com esse dossiê lá o governo não dará mais visto, o governo americano não daria visto de entrada para eles nos Estados Unidos. Olha, é um processo inédito no Brasil, não é? Você se relacionar com uma embaixada estrangeira, entregando o nome de brasileiros, passando por cima de todos os mecanismos oficiais de relação entre os governos. É mais um exemplo, e a palavra é essa, de vassalagem do governo, da família Bolsonaro aos Estados Unidos. Um exemplo de vassalagem, mas um exemplo também de quebra das regras internas do Brasil, né? Não é possível você se relacionar com os brasileiros dessa maneira, você fazer uma lista sem ter prova, muitas pessoas mencionadas, são milhares, são 1.200 pessoas, você tem uma lista dessa dimensão, sem prova, muitas pessoas aí podem não ter nada a ver com nada, entende? E você entrega a um governo estrangeiro e, inclusive, o próprio governo estrangeiro agora já tem um documento para dizer assim, não, eu não vou dar o visto de entrada para essa pessoa nos Estados Unidos, mas você está determinando uma relação entre a pessoa e o governo americano que não é oficial, entende? Uma relação extraoficial e policialesca, né? Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje, a gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.